Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso conteúdo? E hoje nós vamos ver o capítulo 14, tá? Que tem como título Inclusão Real. Isso mesmo. Antes de nós iniciarmos, eu convido você a fechar os seus olhos para juntos buscarmos a presença de Deus nessa nossa aula. Vamos juntos? Querido Deus, queremos primeiramente te agradecer a oportunidade que tu nos concede de termos esse momento especial e de termos o privilégio e a oportunidade de aprendermos mais de ti, mais acerca do teu caráter, através das histórias registradas ali na tua palavra. Por favor, fala conosco através do conteúdo do nosso livro hoje. É o que nós te pedimos em nome por amor de Jesus. Amém. Muito bem. A gente parou aí em um momento da história onde a gente viu aí Samuel então assumindo a liderança do povo, né? No lugar de Eli, quando Eli morre, né? Bom, o povo então não tinha rei, porque o rei daquele povo, que povo era esse? O povo de Israel. O rei daquele povo era Deus, né? Só que num dado momento, o povo também deseja copiar, né? Os outros povos, né? E todos os outros povos tinham um rei, a figura de um rei, aquele líder, né, daquela nação. E aí o povo então entroniza, né, coloca um homem, né, ali no trono e diz assim: "Olha, agora você vai ser o nosso rei". E esse homem então era Saul. Só que em nenhum momento o povo pediu a opinião de Deus, né? E aí, Senhor, o que é que tu achas? A gente pode ou não colocar Saul aqui? E no meio do caminho, Saul então tira o olhar de Deus e começa a fazer, né, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. E Deus então fica triste e ele chama Samuel e fala assim: olha, agora você vai ungir aquele que vai assumir o lugar de Samuel. E agora vai ser da minha vontade. E aí Samuel então é convidado a fazer a visita em uma casa, né? A casa de Jessé. E aí a gente entra então no capítulo 14, no protagonista do capítulo 14, né? E é interessante a gente ver, eu vou fazer uma pausa, né, na história e vou fazer um comentário. O interessante a gente ver que o título fala sobre inclusão, né? E a gente vive uma era onde as pessoas falam muito de incluir, né? Incluir aquele que tá ali, que não pode caminhar, aquele que não enxerga bem, aquele que não ouve direito, aquele que tem algumas dificuldades, né? E a gente precisa incluir no nosso meio, né? E essa questão de incluir é amar, né? Respeitar, é valorizar. E aí nessa história a gente vê exatamente Deus fazendo isso. E eu acho isso fantástico. Porque esse sempre foi o desejo de Deus, em todo o tempo, que nós incluíssemos as pessoas na nossa vida, né? Que as pessoas se tornassem, fossem importantes para a gente. E aí a gente vê aí Samuel, então, voltando à nossa história, Samuel indo à casa de Jessé. Jessé tinha aí 10 filhos, né? E ele então é convidado a ungir o futuro rei, sendo que Saul ainda não tinha morrido e ele ainda continuava no poder. E aí, quando Samuel então fala para Jessé o que era que ele estava fazendo ali, Jessé então, mais que depressa, chama todos os filhos, né, aqueles que ele achava que teria alguma chance de ser o ungido, né? E aí naquela ordem, né, do melhor para o pior, do mais inteligente ao menos inteligente, do mais alto ao mais baixo, né, daquele que tinha espírito de liderança para aquele que não tinha nenhum espírito de liderança. Ele então organiza os filhos e aí quando Samuel coloca a vista no primeiro, ele diz: não, é esse com certeza.
E quando ele pergunta para Deus, então ele ouve uma voz dizendo, não é esse. E aí ele passa para outro filho, não é esse. Ele passa para o outro, não é esse. Não é esse, não é esse. E termina todos os filhos. E aí Samuel então pergunta para Jessé, acabaram, não tem mais. E Jessé diz assim, bom, ainda tem mais um, né? Mas só que nem vale a pena você conhecê-lo, porque se não foram esses, esse mesmo que não vai ser. Esse não tem idade para assumir tal responsabilidade. Esse não tem corpo de rei, né? Não tem altura, ele não tem posição, né? Ele não tem visão de rei. Então, e aí Deus pede então para Samuel, que Samuel fale a Jessé que mande buscar. E aí Jessé manda buscar Davi. E onde era que Davi se encontrava? Davi se encontrava lá no pasto, né, com as ovelhas, cuidando daquela função, daquele trabalho que ninguém gostava. Era o pior trabalho. E aí quando ele chega ali, cheirando a ovelha, suado, né? E talvez até Samuel olhe e diga assim, não é possível, acho que não é esse não. Deus então responde a Samuel de maneira positiva, dizendo, é esse. Gente, eu acho isso fantástico. Sabe por quê? Porque Deus olha para mim não como os homens, como as pessoas me veem, mas Ele me olha de maneira diferente. Ele me inclui nos planos dele. Ele me inclui na vida dele. E isso é fantástico. E aí a gente consegue visualizar, então, que Davi, quando ele assume o trono, ele faz bonito, ele faz diferente. Ele, de fato, é usado por Deus. E aqui, no nosso livro, vem ressaltando um dos episódios fantásticos da vida de Davi, né? Quando Saul ainda estava na liderança do povo e agora o povo de Israel estava assim sendo convidado a guerrear, né? E havia um povo, né, que chamou o povo de Israel então para um acerto de contas, né? E dentro desse povo haviam gigantes. E um gigante chamado Golias desafiou, né, ao povo de Israel. E todo mundo tremeu nas bases, e todo mundo ficou com medo. E em um dado momento, quando o povo estava acampado, né, ali, esperando uma reação do povo inimigo, né, o pai de Davi, Jessé, pede para que ele vá até lá, né, e diz o seguinte, o Davi, eu quero que você vá levar essa comida, né? E vá buscar informações se seus irmãos estão bem, se aconteceu alguma coisa, se eles morreram, né? Eu quero que você me traga notícias. E quando ele chega lá, né? E ele se depara com o gigante, e quando Davi vê tudo aquilo, né? Ele se sente encorajado, né? Desafiado a lutar em favor daquele povo, em favor, em nome de Deus. E é tão bonito da gente ver, gente, que ele tão pequenininho, né, talvez com tão pouca idade, mas ele assumiu a responsabilidade de defender o seu povo. E todo mundo falou, né, não, você vai morrer, né? A gente aqui que é mais velho, que tem corpo, que tem a estrutura, né, física, que tem os utensílios, né, necessários pra gente tentar ganhar alguma coisa, a gente tá com medo e não vai. Imagina você. E aí é interessante a gente ver na fala dele que ele diz assim que ele não vai para esse embate sozinho, mas ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. E de fato Deus estava com ele.
Ele não tinha armamento nenhum, apenas uma baladeira, né? Uma funda em suas mãos. E junto da funda haviam algumas pedrinhas. Bom, naquele momento ali, né, de maneira irônica, o gigante retira o seu capacete e diz assim: nossa, nem preciso desse capacete, né? É em 2 tempos que eu derroto você e a guerra tá vencida. E, para sua surpresa, aquela pedrinha, né, que Davi girou na baladeira, ao soltar, né, a pedra, eu quero acreditar que os ventos que Deus soprou naquele momento, né, que a direção, ele era bom em mira, porque ele brincava muito com isso, né, tudo isso contribuiu, né, a fé dele, que Deus estava com ele, tudo isso contribuiu para ele mostrar, não que ele era grande, mas para ele mostrar o Deus dele, o Deus que ele servia. E Davi, então, bem ali, como nós bem conhecemos, vence a batalha, né? Vence aquele oponente gigante, grande, né? Não pelas forças dele, mas em nome de Deus. É interessante. E aí ele é visto já, começa a ser visto de maneira diferenciada, né? E aí existe um outro ponto interessante no nosso capítulo, que ele ressalta a fidelidade e a amizade que Davi tinha com Jonatas, que era filho de Saul. E em alguns momentos da vida dele, ele foi salvo, né? Quando Saul descobre que Davi havia sido ungido para ser o próximo rei, ele fica com ódio mortal. E o desejo dele sempre é matar Davi. E aí, por diversas vezes, Jonatas, que era filho de Saul, salva a vida do seu amigo. Bom, o tempo passa, Jonatas morre, Saul morre, e agora quem está no trono é Davi. Mas Davi um dia, ele prometeu fidelidade a esse amigo. E agora, ele procura saber aonde está a descendência de Saul, aonde está a descendência daquele amigo dele, que era Jonatas, né? E ele descobre um homem, né, que estava esquecido, né? Ele tinha problemas, aos 5 anos ele sofreu um acidente e ele ficou com problemas, né, nos pés. E ele era deficiente, né? E Davi, então, tem aí faz algo surpreendente. Talvez muitos de nós não faríamos. Ele manda buscar o filho desse melhor amigo e devolve para ele a dignidade que ele precisava. Ele estava esquecido, não tinha dinheiro, né, não conseguia andar, né, estava ali deixado. E aí Davi manda buscar, e quando ele está no palácio, Davi olha para Mefibosete, que era o nome do filho de Jonatas, e diz assim: a partir de hoje, até o seu último dia, todas as refeições serão feitas aqui, nessa mesa, comigo, na minha presença. E eu fico imaginando assim, né? Puxa vida, não era qualquer um que comia na mesa do rei. E Davi poderia muito bem esquecer e ignorar, afinal de contas ele fazia parte, né, da descendência de um inimigo dele. Ele era neto de Saul. Mas Davi mostrou fidelidade ao amigo, né, que um dia esteve com ele, que amparou ele. Será que nós somos assim? Quando nós estamos em uma posição elevada, será que a gente costuma lembrar daqueles que um dia nos estenderam a mão, daqueles que um dia, né, estiveram conosco nos momentos mais difíceis? Eu gostaria que você tomasse um tempo para meditar nesse episódio da história de Davi, né, e quem sabe olhar para a sua vida e ver se você hoje consegue ser esse tipo de amigo, né? Se você hoje consegue confiar em Deus como Davi confiou e vencer os gigantes que a vida te impõe.
os gigantes por exemplo, das provas, né? Os gigantes da timidez, né? Esses problemas que a gente enfrenta na vida e que nos levam a gente a dar um passo para trás e achar que os problemas eles são grandes demais e que a gente não consegue vencê-los. Né? Eu quero que você veja como Davi viu. É só mais um homem. E eu tenho como, em nome de Deus, conseguir vencê-lo. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele pode nos usar de maneira surpreendente. Isso é a melhor de todas as notícias. O meu desejo é que o Senhor te abençoe e que você seja um Davi em pleno século XXI. Que você confie em Deus a sua vida nos momentos mais difíceis, que Ele te ajude a vencer os gigantes e que você seja fiel aos amigos, às pessoas que estão com você, em especial a sua família. Bom, essa é a nossa história, esse é o nosso conteúdo desse capítulo. E agora, né, para você terminar esse momento aí da nossa aula, com a ajuda da Palavra de Deus, da sua Bíblia, o que é que nós vamos fazer? Concluir as atividades propostas desse capítulo, que começam na página 46 e terminarão na página 51, tá? São atividades bem simples de serem feitas, tá? E eu desejo que você tome esse tempo para fazer isso, né? Dedique esse tempo para desenvolver a sua espiritualidade, a sua companhia na presença de Deus. E se houver alguma dúvida em qualquer atividade, você me mande uma mensagem no WhatsApp que a tia Rafa vai estar esclarecendo para você, tá? Assim que nós concluirmos os nossos 4 capítulos, nós voltaremos em um momento aqui, tá? Aonde nós faremos a autocorreção juntos, combinado? Eu acredito que esse momento ele vai acontecer numa aula Zoom, tá? Aonde nós vamos nos encontrar de maneira mais pessoal, tá bom? Que Deus abençoe você, uma linda semana, tá? E que Deus te abençoe muito. Um beijo e fica com Deus.